Depois de Zuma acionar a justiça para tomar Samir de Candinho, a mau caráter se sente vitoriosa. Por dentro, ela comemora. Acredita que, finalmente, seu plano deu certo. Mas essa história não termina aí. Candinho não fica sozinho nessa batalha. Ele ganha o apoio inesperado do próprio delegado, que começa a enxergar as intenções tortas de Zuma nesse jogo sujo. E, para piorar ainda mais a situação da vilã, as crianças voltam a entrar na disputa, unidas, determinadas a proteger Samir. A pressão cresce, e Zuma começa a perceber que pode ter ido longe demais. O arrependimento bate, ainda que tarde. Enquanto isso, outra revelação abala o capítulo. Sandra, finalmente, decide se mostrar para Candinho. Sem a máscara da baronesa. Sem disfarces. A cena entre os dois é sombria, pesada, carregada de tensão. O olhar dela já não esconde mais nada. Candinho percebe, tarde demais, quem Sandra realmente é. E o que ela é capaz de fazer com o próprio primo deixa todos estarrecidos. Tudo acontece logo depois de Zuma apresentar seus documentos ao delegado, exigindo que ele a ajude a tomar Samir de Candinho. Num primeiro momento, o homem da lei reconhece a maternidade adotiva de Zuma. Ela se anima. O sorriso surge no rosto. A certeza da vitória parece absoluta. Pouco depois, diante de todos, Uma e o delegado anunciam a decisão final. Samir deve ficar com ela. Candinho sente o chão desaparecer sob seus pés. Não há escolha. Não há saída. Ele precisa deixar seu menino ir embora. Numa cena dilacerante, daquelas que cortam o coração, Zuma destrói, sem piedade, uma união que levou anos para se reconstruir. Samir se aproxima do pai, com os olhos marejados. Eu não quero ir embora, papai. Não quero ir com a dona Zuma para a casa dos anjos. Candinho engole o choro. A voz sai fraca, quebrada. Eu sei, meu menino. O coração do teu pai tá em pedacinhos. Tô triste por demais com tudo isso que tá acontecendo. Ele se vira para Zuma, tomado pela dor. Olha, dona Zuma. De todas as maldades que a senhora já fez, essa é a pior de todas. Ela não se comove. Pelo contrário, reage com frieza. Eu só tô pedindo o que é meu por direito. Você nunca pensou em mim, Candinho. O menino tava comigo. E você levou ele embora sem me dar satisfação nenhuma. Ela tenta se fazer de vítima. Fala como mãe ferida. Mas o discurso só consegue revoltar ainda mais todos que assistem à cena. O delegado intervém, sem emoção. Bom, Candinho, vamos acelerar esse processo. O menino precisa ir com a dona Zuma. Desesperado, Candinho súplica. Oh, seu delegado, o senhor não pode fazer isso comigo. É triste demais um pai ter que deixar o filho ir embora. O homem da lei suspira. Sinto muito, Candinho, mas não sou eu quem decide. Se a juíza determinou que Zuma fique com o menino, precisamos cumprir. Não há mais o que fazer. Samir, sem alternativa, é obrigado a ir embora com a mau caráter. O silêncio toma conta do lugar. Ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer. Uma das maiores injustiças da novela se concretiza diante de todos. Antes de sair, o delegado se aproxima de Candinho. Baixa a voz. E diz, com pesar: olha, eu sei do seu bom coração. Sei que vocês são pessoas de bem. Espero, de coração, que consigam encontrar alguma forma de reverter essa decisão da juíza. No que depender de mim, conte comigo, Candinho. As palavras do delegado soam como um fio frágil de esperança. Candinho agradece com a cabeça. Mas a frustração é maior do que qualquer consolo. Cercado pelos amigos, ele desabafa, com a voz embargada. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Como a Zuma teve coragem de fazer isso comigo? E com o meu menino? Dita se aproxima, indignada. É maldade por demais. Nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Essa Zuma precisa pagar por tudo que tá fazendo com a nossa família. Araújo chega junto, firme, olhando nos olhos de Candinho. Olha, Candinho, sua família e seus amigos estão aqui para te ajudar. Todo mundo acredita em você. E eu vou me esforçar ao máximo para virar esse jogo, tá bom? Nós não vamos te abandonar. O grupo se une em volta dele. Tentam amparar.
amenizar a dor. Mesmo sabendo que, naquele primeiro momento, nada parece suficiente diante de tamanha injustiça. Candinho respira fundo. O coração dói. Mas ele ainda não imagina que esse jogo pode virar. E de um jeito completamente inesperado. Nas cenas seguintes, Uma enfrenta a própria fúria dentro da Casa dos Anjos. Assim que Samir aparece no abrigo, as crianças, que já eram contra ela, se revoltam ainda mais. O clima pesa. O ambiente fica hostil. Zuma chega toda satisfeita, sorrindo como se tivesse vencido uma grande batalha. Finalmente consegui meu filho de volta. Samir, a sua mãe tá tão feliz. Vem cá me dar um abraço. O menino recua. O olhar é duro, magoado. E a resposta vem sem hesitar. Eu não vou te abraçar nunca mais, Dona Zuma. A senhora me tirou do meu pai. E sabe que o meu sonho era encontrar ele. Antes que ela diga qualquer coisa, Samir corre. Vai direto para os braços dos amigos. Busca proteção. Busca acolhimento. Zuma fecha o rosto. Cruza os braços. A voz sai fria. Tudo bem, seu ingrato. Um dia você vai entender que eu fiz tudo isso por amor. Não esquece que fui eu quem te criou. Ela tenta jogar na cara da criança tudo o que acredita ter feito por ele. Mas as palavras não convencem ninguém. Zenaide observa a cena. Inquieta. O peso da consciência começa a aparecer. Ela se aproxima, hesitante. Tá vendo, patroinha? A senhora não acha que a gente passou do ponto? O Samir não quer ficar aqui. Vamos devolver ele pro Candinho. Zuma explode. Você ficou maluca, Zenaide. Você tem ideia da correria que eu fiz para pegar esse menino de volta? Nunca que eu vou fazer uma coisa dessas. Ela se aproxima, cheia de soberba. Se o Candinho quiser ver o Samir de novo, vai ter que se rastejar para mim. Quem sabe agora ele não larga aquela caipira de vez. E vem formar uma família comigo. Zenaide fecha o semblante, irritada. Mais uma sandice. Mais uma maldade sem limites. E, dentro da Casa dos Anjos, a tensão só aumenta. Com Samir cada vez mais distante de Zuma. E o peso dessa decisão começando a cobrar seu preço. Enquanto isso, as crianças fazem de tudo para amparar Samir. Simba se aproxima, cabisbaixo, sentindo o peso da culpa. Me desculpa, Samir. Eu tentei te ajudar, mas não deu certo. Jaz não deixa o amigo se culpar. A voz sai firme, cheia de indignação. Você não tem culpa de nada, Simba. Quem fez essa maldade foi a Dona Zuma. Samir respira fundo. Os olhos marejam. A dor aperta o peito. Eu ainda não acredito que tive que deixar o meu pai. Eu procurei ele por tanto tempo. Quando finalmente encontrei, a Dona Zuma tirou ele de mim outra vez. Ele faz uma pausa. Engole o choro. Eu sempre gostei dela. Mas depois do que ela fez, eu não sei mais o que sentir. Os amigos o envolvem num abraço apertado. É ali que Samir encontra força. Simba suspira, preocupado. O Candinho deve estar sofrendo demais. Eu não queria ver meu amigo daquele jeito. Samir levanta a cabeça. Mesmo triste, os olhos brilham de esperança. Mas eu confio no meu pai. Ele, e o Policarpo. Eles vão aparecer para me salvar. Eu tenho certeza disso. As crianças se entreolham. E, sem hesitar, fazem uma promessa silenciosa. Vão ajudar Samir. Vão enfrentar Zuma. Depois de tanta maldade, elas não vão desistir. Mais tarde, Candinho tenta se recompor da perda. O vazio é enorme. A casa parece maior. E mais silenciosa. É nesse momento que uma nova reviravolta começa a se desenhar. Enquanto Zuma espalha a dor, Sandra também toma uma decisão definitiva. Ela resolve, finalmente, se revelar para o primo. Um embate que promete ser um dos mais chocantes da novela. Antes disso, Candinho conversa com Dita. Ela está ao lado dele, tentando dar força, tentando manter tudo de pé. Não demora para Lourival aparecer. O semblante é sério. Será que a gente pode conversar, Dita? Ela olha para Candinho, hesita, mas responde. Claro que sim, Lourival. Eu tô aqui com o Candinho, mas pode falar. Lourival se aproxima, respeitoso.
Eu sei da grande injustiça que Azuma cometeu. E quero que vocês saibam que podem contar comigo para reverter isso. Ele respira fundo. E muda o tom. Mas eu preciso falar com você também como empresário. A gente precisa tomar uma decisão sobre o seu futuro. Dita franze a testa. Olha, Lourival, eu não sei se essa é a melhor hora. O Candinho tá tão abalado. O Samir foi embora. Ele precisa de mim agora. Lourival insiste, com cuidado. Mas firme. Eu entendo, de verdade. Mas a gente tem contratos para cumprir. A carreira da Doris River tá voando. Essa é a sua grande chance de finalmente acontecer. De realizar o seu sonho. Ele olha nos olhos dela. Essas oportunidades passam rápido. Se você não pegar esse bonde agora, talvez ele nunca mais volte. Dita fica em silêncio. O coração dividido. De um lado, a chance de mudar seu futuro na música. Do outro, o amor por Candinho. E a vontade de ajudá-lo a superar as perdas que vêm se acumulando. O dilema se instala. E a decisão? Não vai ser nada fácil. Ela respira fundo. E decide encerrar o assunto. Bom, eu preciso pensar. Depois a gente conversa, Lourival. O empresário se afasta, visivelmente preocupado. Mais uma vez, percebe que Dita não tem olhos para ele. Nem para a carreira. Quando o coração dela está em outro lugar. Candinho estranha o silêncio. O que foi, Dita? O Lourival estava falando do quê? Ela sorri, tentando tranquilizá-lo. Da minha carreira, Candinho. Mas isso é conversa para outra hora. Ela segura a mão dele com firmeza. Agora eu quero ficar do seu ladinho. E nós vamos atrás do seu menino. Azuma vai pagar muito caro pelo que fez com você. Dita o abraça forte. Um abraço longo, sincero. Promete estar ao lado dele pelo tempo que for preciso. Mais tarde, Sandra parece inquieta. Anda de um lado para o outro. Olhar distante. Claros sinais de que uma decisão importante está prestes a ser tomada. Ernesto percebe. Posso saber o que você tá tramando? Quando fica assim, quieta, olhando pro nada. Com certeza coisa boa não vem pela frente. Sandra cruza os braços. A voz sai calma, mas cheia de intenção. Eu tava pensando em algumas coisas, Ernesto. Já faz tempo que eu vivo como baronesa. E também pensei naquele dia em que forjei a minha morte. Todo mundo acha que a Sandra morreu. Ela faz uma pausa. Você não acha que já tá na hora de eu revelar quem eu sou de verdade? Ernesto se exalta na hora. Você ficou louca, Sandra. Pra que fazer uma coisa dessas? Nossa vida tá ótima. Você é tratada como baronesa. Todo mundo te admira. Ele anda nervoso. Estamos conquistando tudo. Aquela fábrica de biscoitos logo vai ser sua. Do jeito que você sempre quis. Ernesto respira fundo. E ataca o ponto mais sensível. E o caipira? Tá caindo na desgraça. Você acha mesmo que isso não é arriscado demais? Ele encara Sandra. Você ainda é uma criminosa fugitiva. Forjar a própria morte só piora tudo. Desiste disso. Essa vai ser uma péssima decisão pro nosso futuro. Ernesto deixa claro. É totalmente contra. Mas o problema é que Sandra não ouve mais conselhos. O olhar dela endurece. A decisão já está tomada. Ela quer se revelar. Quer olhar Candinho nos olhos. E mostrar quem sempre foi. Tudo começa a acontecer quando Candinho, abatido depois de entregar Samir para Azuma, fica sozinho perto da fábrica de biscoitos. A noite cai. O silêncio pesa. Ele caminha devagar pelo local, pensando no filho, na mãe, e no rumo que a vida tomou. Policarpo acompanha, atento. Candinho suspira. E desabafa, com o coração apertado. Eu sei que tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Mas me diz uma coisa, Policarpo. Quando é que esse sofrimento vai acabar, rapaz? O porquinho começa a grunhir, cada vez mais alto, de forma intensa. O som ecoa na fábrica vazia. Candinho se assusta. Vixe! Ele leva a mão ao peito, sem imaginar que, naquela mesma noite, uma revelação está prestes a mudar tudo. Candinho se recompõe do susto. Olha em volta, tenso. Que foi, Policarpo?
Tem alguém aí? Ele se vira devagar, e o mundo parece parar. Diante dele, Sandra surge na penumbra. O rosto sério, o olhar frio, uma presença quase macabra. Eu tava querendo falar com você, Candinho. O sangue some do rosto dele. Minha nossa, é você. Sandra. Não resta mais dúvida. A prima estava viva o tempo todo. O choque é imediato. A dor da traição vem junto com o medo. Candinho entende, naquele instante, que Sandra nunca deixou de ser uma ameaça, e que ela pode tentar acabar com a vida dele. Mais uma vez. A partir dali, tudo muda. A novela entra numa reta decisiva. Uma disputa final começa a se desenhar. E Candinho vai precisar de forças para fazer Sandra pagar, de uma vez por todas, por todos os crimes que cometeu. Enquanto Sandra encara Candinho naquela noite sombria, outro caminho começa a se abrir contra os vilões. O detetive Sabiá avança nas investigações sobre o crime de Ernesto contra Estela. Determinado, ele passa a buscar provas que confirmem o que realmente aconteceu na represa. Zenaide se junta a ele. E, juntos, ganham uma aliada inesperada. Alguém disposta a ajudar. Alguém que pode ser decisiva para desmascarar Ernesto. As peças começam a se mover. E, falando em Estela, a vida da jovem sofre mais um abalo. Depois que Anabela tira uma fotografia de Celso ao lado de sua mãe. Não demora para Túlio encontrar as imagens. O impacto é imediato. Um novo mal-estar se instala entre o médico e a enfermeira. Tudo acontece após mais uma visita de Túlio. Ele aparece para ver a noiva, tentando manter a calma, tentando acreditar que tudo vai ficar bem. Durante a conversa, Anabela surge, o semblante fechado, visivelmente irritada ao ver Túlio, mais uma vez, dentro de sua casa. Ele tenta falar com a menina, mas não adianta. Anabela é ríspida, fria, distante. Túlio sente o golpe. A rejeição é clara. Ela não o aceita. De jeito nenhum. O clima pesa. Tentando amenizar a situação, Estela suspira e diz: as coisas vão se resolver, Túlio. Se nem eu tô conseguindo agradar a Anabela como mãe, quem dirá você, como meu futuro marido? Ela baixa a cabeça. Pra ela, eu devia ficar com o Celso. E ela também não aceita muito bem a verdade sobre a minha maternidade. Túlio respira fundo. Diz que está sendo paciente, que entende o momento, que vai aguentar. Mas a tensão continua ali, silenciosa, incômoda. E não demora para tudo piorar. Ainda ao lado de Estela, Túlio acaba vendo as fotos que Anabela tirou, dela com Celso. O olhar dele muda. A paciência começa a ruir. Mais um conflito se anuncia. Numa trama onde segredos, ressentimentos e verdades mal resolvidas continuam se chocando com força. Túlio franze a testa, confuso, e ergue o celular. Espera aí. Mas que imagens são essas? Estela empalidece no mesmo instante. O coração dispara. Minha nossa! Sou eu, com o Celso. Quando foi que a Anabela tirou isso? Túlio fecha o semblante. A voz sai dura. Sem paciência. Olha, Estela. Eu não tenho sangue de barata. Me diz uma coisa. Você quer voltar com o Celso? É isso que tá acontecendo? As palavras atingem Estela como um golpe. Ela fica em choque. Sem reação por alguns segundos. A atitude de Anabela cria um problema enorme. Um problema que Estela não esperava. E que agora precisa resolver com muito cuidado. Para não perder Túlio. Não, não é nada disso. Eu não tenho nenhuma intenção com o Celso. Por dentro, porém, o medo cresce. O grande conflito é justamente esse. Celso só se aproxima porque sabe demais. Ele conhece o segredo que Estela esconde a todo custo. Ernesto é o verdadeiro pai de Anabela. Uma verdade pesada, dolorosa, e que Estela ainda não teve coragem de contar a Túlio. Essa revelação está cada vez mais próxima. E quando vier à tona, vai provocar mais um abalo profundo. Porque Túlio não vai aceitar saber que Celso descobriu esse segredo antes dele. A confiança fica abalada. O noivado entra em crise. E fica claro que o relacionamento dos dois está longe de viver um bom momento.
Problemas se acumulam. Segredos sufocam. E a vida de Stella segue cercada por conflitos. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Para não perder as novidades da sua novela favorita.